Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Mesa, onde a gente fala sobre negócios no ramo de alimentação, majoritariamente, mas a gente não vai falar de comidinha hoje, como vocês estão acostumados, a gente fala de business raiz, negócios que envolvem empresas no setor de alimentação que muitas pessoas não conhecem. Os clientes estão acostumados a ir ali só para curtir uma experiência, mas tem toda uma estrutura por trás que a gente gosta de mostrar aqui. E hoje o meu convidado aqui é meu amigo Fábio Maicon, da FM Kitchen. O cara que é brabo, eu conto para todo mundo, eu bato no peito e falo, pô, empreendo há 14 anos. E aí quando eu tô na frente de um cara que empreende há 30 anos, tem um dobro aí de experiência, para mim é um prazer, Fábio, estar aqui diante de você. Eu sempre me coloco como host numa posição de privilégio, porque eu tô aqui para te perguntar coisas que de repente eu quero aprender e também fazer perguntas que vão trazer conhecimento para as pessoas que estão acompanhando a gente, compartilhando somente experiências aí que você já viveu e real. Eu gosto de trazer pessoas aqui que vivem e não que estudam ali, que a gente adquire muito conhecimento lendo, mas o conhecimento tácito dali e da pressão que a gente passa, que é empreender no Brasil, eu acho que isso, quando a gente traz uma pessoa real aqui, dá aquele arrepio, que as pessoas sabem falar assim, pô, aquele cara tá falando uma coisa que é verdade. E para inserir o Fábio aqui nesse contexto, o Fábio é um cara que empreende há mais de 30 anos, é de uma família que vem do ramo de alimentação. Eu já vi várias vezes, você tem orgulho de falar que seu pai era garçom. Então, hoje você trabalha numa linha ali que você domina, viveu, né, cresceu dentro desse ambiente. Hoje você consegue ajudar outros empresários. É sócio fundador da FM Kitchen, líder em mercado em diversas marcas de equipamentos ali, como Vulcan, Rational, Robert, por exemplo. E eu vou ser um cara que defende muito a eficiência na cozinha. E hoje, Fábio, claro, você começar se apresentando aí da sua forma, mas é essa linha que a gente quer trazer aqui para o nosso podcast. Sua expertise em cozinhas e a gente falar das nossas experiências, dos nossos quebra-paus aqui nos bastidores, que o pessoal não tem conhecimento. E vamos abrir aí uma caixinha aí que a galera não conhece. Então, você tá com a bola aí, Fábio, tá? Vamos começar esse bate-papo aí. Se apresenta, por favor, para o pessoal aí que vai acompanhar. Obrigado, Phil. Obrigado, Diego. Obrigado, Nexa Franchising. Parabéns aí, Negócios à Mesa. Parabéns pela realização desse incrível sonho. Obrigado. Eu já tive a oportunidade de conhecer e acompanhar a tua trajetória, te atendendo como cliente que procurou a FM Kitchens, e nós te procuramos também para poder fazer um trabalho junto com você e trazer esse debate, né, a riqueza do que é uma conversa sobre falar com food service, ou falar sobre o que significa para a gente o mercado de alimentação, né, o mercado da alimentação fora do lar, ou a alimentação produzida de forma externa, que também chega no lar através do delivery, além de um propósito e de ser um negócio, é também uma paixão. Fábio Maicon, fundador da FM Kitchens, mas parece até bonito de falar, mas é um cara que já quebrou 4 vezes. É um cara que já sofreu na pele o revés e a dor de quebrar e quebrar na solda. E quando a gente fala de empreender, e principalmente de empreender num país que tem um conjunto de leis, um conjunto de legislações, impostos, normas e outras séries de coisas que não favorecem o desenvolvimento do empreendedor, é sempre muito gratificante poder compartilhar o que eu vivi e que isso possa servir de aprendizado para qualquer pessoa. Eu costumo dizer isso muito para o meu filho. Eu falei, pode ter certeza que tudo que eu te disser não é porque eu estou querendo, é que eu vou tentar encurtar o teu tempo que você teria de maturação. Então, por a gente já ter passado por algumas questões, né, Phil? Com toda certeza você, ao longo dos seus 15 anos aí, quase 15 anos empreendendo, eu quando falo sobre que venho empreendendo já há 30 anos, eu estou com 44 anos e eu tenho com 14 anos de idade a nítida clareza de ter a presença do meu pai me colocando juntamente com os meus irmãos para tomar conta de um trailer em que nós éramos o chapeiro e fazíamos misto quente e trabalhávamos dentro de um trailer para ele. Só que ao mesmo tempo que nós éramos o chapeiro, ele estava trabalhando como garçom nos restaurantes que ele trabalhava.
Então, é tão bacana poder olhar para trás e lembrar, falar assim, caramba, a gente fazia o misto quente, fazia o hambúrguer, chapeava, pegava o troco, todo mundo pagava em dinheiro, não existia outra moeda. O ano era 1994, Brasil tetracampeão. Eu tinha 2 anos. Aí, ó, olha só, eu tinha 14, você tinha 2 anos, Bebeto, Romário, Brasil campeão do mundo. E assim foi, né? Meu pai teve açougue, ele abria... Uma coisa muito legal, eu vejo o empreendedorismo raiz na figura do meu pai. O meu pai, ele sendo garçom, trabalhando como todo garçom trabalha, uma carga horária puxada, extensa, um trabalho realmente muito árduo, né? Por isso considero talvez uma das mais nobres profissões, porque o garçom trabalha quando todo mundo busca o lazer e a diversão. E por isso eu procuro ter amigos garçons também. Ele sempre empreendeu. Ele tinha um emprego de carteira assinada e ele ia se metendo em abrir um negocinho. O meu pai chegou a ter, trabalhando como garçom, 4 açougues. Quem conhece sabe a história do seu Joaquim, viveu mais próximo de mim e dos meus irmãos, sabe. Papai tinha um açougue no Camorim, papai tinha um açougue na Curicica, papai tinha um açougue dentro da Cidade de Deus e ele abriu um na Taquara. O único que não era em comunidade era o da Taquara, que ficava a 150 metros da nossa casa, Estrada do Cafundá, número 205. E em todos eles, Fio, meu pai colocava a gente para trabalhar. E uma pergunta, Fábio, até porque ele construiu 4 açougues. Sim. A gente já fala já de uma Sim, rede sim. aí de açougues. empresas. Isso. Teu pai tinha alguma escolaridade? De onde que ele veio? De onde que ele saiu com essa via empreendedora aí? Porque ele era garçom, então a gente já julga aí por um aspecto até mesmo social, tá? A pessoa que está trabalhando ali. Mas como é que um cara de garçom teve a ideia de abrir 4 açougues? Fio, é tão bom tu perguntar isso. Meu pai é analfabeto. Meu pai não tem o primeiro grau completo. Cara, para mim a gente já começou com o pé direito, né? Porque ficar falando da gente e tal, deixa eu te contar um negócio. Há 7 anos atrás, o meu pai se mudou para Portugal. A convite do meu irmão. E para ficar ali mais tranquilo, para tipo ter uma aposentadoria, para descansar. Vai fazer 70 anos ano que vem. Então ele foi para Portugal com 63. Chegando lá, tava tipo meio paradão, não sabia o que fazer. Aí comprou um carro elétrico. Lá é muito comum os carros elétricos, é diferente daqui. Você tem uma estação de um posto de conexão para dar carga a cada 1 quilômetro. Então você tem na Europa muitos pontos chamar de carregamento, não sei nem se é o nome, né? E aí o meu pai foi ser Uber de carro elétrico na Europa. E foi trabalhando o primeiro ano, foi ali trabalhando, não queria ficar em casa sem fazer nada, foi ganhando o dinheiro dele. No segundo ano, Fio, ele comprou um carro. Aí ele começou a perceber uma demanda de brasileiros que estavam chegando na Europa e desempregados que não queriam trabalhar para os outros e que, não querendo trabalhar para os outros, não queriam ser CLT para ganhar o salário mínimo europeu, que é de um soldo, né? Um salário europeu em Portugal dá 830 euros, 870 euros. O que meu pai fez? Comprou mais um carro elétrico. E aí virou pro cara e falou assim, ó, tá aqui o teu carro, eu sou o dono do carro, e eu vou te alugar. Passou mais um ano, ele comprou um, passou mais um ano, ele comprou outro, passou mais um ano, ele comprou outro. Hoje, é o analfabeto, empreendedor, que com a graça de Deus, cara, até o último dia da vida dele, ele vai estar empreendendo. Ele hoje tem 10 carros alugados. Você bota aí a 1.000 euros cada um, coroa de boba, não tem nada. Cara, isso é muito maneiro. Isso é muito empreendedorismo. Porque um dia eu fui numa mastermind da vida aí e um mentor meu me falou assim, eu sempre tive uma facilidade com números. Eu não me formei em nenhuma faculdade, apesar de ter entrado em várias faculdades, mas pensa aquele cara que em cálculo tirava 10. Maneiro. Joga uma integral na frente, meu irmão, que eu resolvo. Mas não peguei o canudo. Boa. E aí, conversando, eu sempre trouxe essa linha. Falei, cara, acho que eu preciso estar na tecnologia, que até hoje eu trago a tecnologia para dentro de restaurante, eu gosto dessa parte de informatização. E aí eu achava que o meu ponto forte, né, que o pessoal aí da alta fala, qual é o teu superpoder empresarial? Falava, cara, é números e tal, eu gosto de resolver isso aqui. O cara falou, cara, não é. Teu negócio é business raiz. Falei, meu irmão, o cara falou isso pra mim 2 horas da manhã, depois de um dia cansativo. Falei, que merda de business raiz é isso? Aí no outro dia eu chamei ele e falei, cara, tu falou aquilo pra mim, mas eu não entendi. Ele falou assim, irmão, quando tu vê um problema, a solução que você pensa tão rápido, ele falou, não é normal.
E aí, quando você tá falando isso agora, eu penso no teu pai. Quando você falou assim, meu pai viu uma demanda de brasileiros chegando, quando você falou isso, eu falei, pô, ele vai comprar carro e vai alugar para os outros brasileiros. Porque as pessoas têm muito isso de achar assim, não, o cara para ter uma empresa de sucesso, ele precisa ser formado, o cara precisa ser especialista. Aí eu falei, meu amigo, empreendedor, você já ouviu muito isso, resolve problema, irmão. É isso. Se você se alguém olhar de fora, vai falar assim, pô, mas peraí, olha ali o cara, tá com 10 carros em Portugal, na Europa, todos alugados. Pô, esse cara já teve dinheiro. Não, irmão. Ele era o cara do Uber, que dirigia e que depois pegou, comprou mais um carro, financiou, pagou tal. E que hoje, depois de 7 anos, está com 10. Então, hoje eu tenho convicção de que esse sangue que corre aqui vem com essa... E aí, pegando um gancho do que você falou, Fio, o comentário desse rapaz que falou com você sobre empreendedor raiz, ele utilizou uma frase tipo, você consegue pensar e resolver um problema, não é isso? Isso para mim é um baita de um hard skill, que é o que eu chamo de smart action, de smart things. O cara que pensa rápido, que age rápido e que traz uma solução. Quando você olha assim, aquele famoso copo que você olha para cá, tu só vê problema, o cara gira um pouco o copo. Isso é muito raro de encontrar. Entendeu? A pessoa que tem um pensamento smart vale ali alguns milhares de reais dentro de uma companhia. Cara, e o bacana é que isso é treinável, Fábio, porque assim, do ano passado para cá tem um ano que eu procurei mudar meu ambiente. Realmente, me mudei de cidade, procurei investir em conhecimento. E aí, assim, quanto mais tu tá perto de uma pessoa que olha pro mesmo copo e todo mundo enxerga o problema, aí tem um na mesa que o cara fala assim, pô, foi o que você falou, gira um copo um pouquinho para a esquerda. E tu, caraca, eu não tava enxergando aquilo ali. Porque daqui a pouco acontece outra situação que tu, pô, parece com aquilo do copo. E aí, meu irmão, isso é treinável. Pô, um dos caras que eu admiro muito pela visão de negócio que tem, que aí fala muito que é a visão de drone, o João Kepler. Meu irmão, o cara parece uma máquina, velho. Não é possível, porque tu apresenta teu negócio para ele, tu conversa, já tive a oportunidade de estar com ele em alguns cursos. Meu amigo, tu fala assim, não, mas porque meu negócio tá aqui. Ele, tá, mas isso aqui que tá do lado. E tu fala, pô, não é possível. Tu dá uma olhada assim, por onde que esse cara olhou, que ele enxergou aquilo. Mas aí você pensa, o cara já investiu mais de 2.000 empresas. Já pensou na quantidade de problema que ele teve que resolver nas primeiras. Vamos botar aqui nas primeiras 100. Que ele quebrou a cabeça. A partir da centésima ali, aí chegou mais uma, ele, pô, essa daí eu vi lá na primeira. Ó, vai por aqui. E depois vai indo. Então é uma coisa que é treinável. Se você treinar para sempre enxergar o problema, tu vai enxergar o problema. Agora, se tu treinar para cada vez que uma pessoa te apresentar um problema e você trazer uma solução, aí, meu irmão, tu vai ficando com a vista afiada para aquilo. Porque até a gente conversando às vezes em off, né? Uma brincadeira ou outra, a gente fala, porra, tu pensou nisso. E é algo que, assim, não demora para pensar. A gente já consegue pescar pela vivência que a gente tem conversando de negócio. Total. E esse foi a visão que eu tive para fazer esse podcast. Porque muita gente tem uma visão de um restaurante, como eu falei aqui no começo, como um lugar que vende comida. E assim, muitos empreendedores se enganam abrindo um negócio de alimentação achando que eles vão vender comida. O jogo é outro. Irmão, quantos restaurantes tem que vende comida? Todo mundo, pô. Se é um restaurante, trabalha com comida. Mas em qual ponto a gente consegue entrar, por exemplo, para se diferenciar de um outro restaurante que está ali do lado? Eu lembro de um amigo meu, ele é um apaixonado por marketing, aprendi muito com ele, talvez por isso eu era muito jovem e peguei essa veia. E uma vez ele comentou o seguinte, ele falou assim, Fábio, a Michelin acabou de abrir uma loja modelo nos Estados Unidos em que você entra e você não vê uma gota de graxa, você não vê uma gota de sujeira. E ela trabalha com pneu, troca de óleo, ela trabalha com alinhamento, balanceamento, com recauchutamento. E assim, parece um centro cirúrgico, parece que está entrando numa maternidade, um laboratório. Naquela ocasião, o assunto em si não era a loja da Michelin que não tem uma gota de graxa. Era a mensagem que aquele empresário queria passar sobre ter uma loja de pneus diferente de todas as outras que já existiam. O negócio em alimentação, a exemplo do que a gente viveu aqui recentemente, eu vi um podcast, uma palestra do Guilherme Lemos, falando sobre algo que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. O jogo do delivery. O jogo do delivery não é um jogo de sabor. Sim. É um jogo de logística. Sim. É um jogo de quem entrega mais rápido. É um jogo de quem gera valor através da experiência da entrega. É um jogo de quem gera valor através da velocidade. Eu cansei de ouvir o cara falar, cara, nem é
a melhor pizza, mas é a que chega em 10 minutos. Nem é o melhor hambúrguer, mas é o que chega mais rápido. É óbvio que no meio do caminho, a gente vê que o empreendedor, o empresário, isso é uma coisa que a gente pode abordar aqui no nosso podcast, Fio, que é migrar, aí é o que eu chamo de 2.0. É quando você sai do ponto A para o ponto B. É quando o empreendedor passa a ser empresário, porque são figuras totalmente diferentes, né? Então, voltando aqui ao que eu estava falando sobre o delivery e sobre o que você falou sobre a alimentação. O empresário do food service, o empreendedor que vai migrando para empresário do food service, ele tem que estar atento a todos os sinais e a tudo que o mercado de alimentação apresenta para ele como resposta em função do que ele faz. Vou dar aqui um exemplo. A gente sabe que o mercado de alimentação no Brasil ele está em plena expansão. É um oceano azul. Por conta de tudo, mudança de geração, novo perfil de consumo de quem vem, os nossos filhos, nós mesmos, né? A gente está mudando. Daqui a pouco a gente está comendo tão pouco dentro de casa e tão muito fora de casa, que isso acaba proporcionando um crescimento natural de todo mundo que trabalha com comida. Só que todo mundo que trabalha com comida tem que entender que montar um restaurante ou montar uma cozinha produtiva que embala numa embalagem e entrega um alimento é talvez, no meu ponto de vista, uma das operações mais complexas que alguém possa ter. Você tem ali dentro uma mini indústria, uma média indústria ou uma grande indústria. Eu tenho cliente meu de equipamento que produz toda semana 30 mil marmitas. Pare e pensa o seguinte, Fio, um Outback muito porrado. 5 mil por dia ali, considerando segunda a sexta. Né? Exatamente, Fio. Então, peraí. Esse cara não é... Olha o raciocínio. Esse cara não é uma dark kitchen. Esse cara não é um restaurante, um delivery, um aplicativo. Não. Esse cara é uma indústria. Qualquer um que sentar aqui na mesa e conversar, o foco é industrial. Então, você tem dentro do mercado de alimentação, dentro da parte de restauração, cara, um plug, um hub, eu diria que completo para um negócio. Você tem a indústria, que é a cozinha. Você tem o comercial, que pode ser o teu garçom, ou pode ser a tua plataforma de soluções de venda, de delivery próprio ou de marketplace. Você tem o teu marketing, você tem o jogo da influência, você tem o RH, o people, que, porra, Fio, desculpa, cara, vou te falar. Se tem uma habilidade... Hoje o dono de restaurante, já antigamente, mas hoje o dono de restaurante, ele antes de se propor a ser dono de restaurante, ele tem que olhar no espelho e responder a seguinte pergunta. Ei, sabe lidar com pessoas? Porque ainda é aquilo, são as pessoas internas ali da operação que vão lidar com as pessoas externas ainda que estão esperando a experiência, meu irmão. Então assim, rapaz, quando eu fui montar, Fio, a FM Kitchens, teve um cara que virou para mim e falou assim, cara... Eu acho que vai dar muito certo. Antes de eu montar. Ele só tem um problema. A tua maior habilidade é essa daqui. A tua maior habilidade não é número, gestão e finanças. O que você vai fazer? Ele talvez não esperasse a resposta. Eu falei, vou contratar gente mais qualificada do que eu para cuidar disso. E é um pouco isso. Então, o dono do restaurante, o dono de negócio e alimentação que vai montar um delivery, uma dark kitchen, que vai começar fazendo o morango do amor dentro da cozinha de casa. Cara, esse case, então, o que teve de gente que saiu do home para uma outra cozinha por causa de um produto e agora está se vendo no meio do deserto sem água porque agiu por emoção. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A complexidade, depois a gente vai falar sobre como também pode tornar isso mais fácil. Mas é a pessoa entender que é um hub a escola, o MBA chamado ter uma cozinha é absurdo. A pessoa está plugada num ecossistema de todas as funções que um administrador de empresa precisa ter. Eu vou muito da linha, Fábio. Para mim, base. Negócio é base. Eu sei que todo mundo foca ali na venda. A venda a engrenagem principal para qualquer empresa crescer, é claro. Mas, irmão, vou na base. Eu tenho uma frase que eu levo para mim que é para a vida, assim... Crescer sem processos é empilhar problemas. Porque, meu irmão, não tem como. Se tu tem um probleminha aqui, quando você abre 2, 3 unidades, tá, meu irmão, olha ali, ó, é 2 elevado a 2, entendeu? Vai indo ali, 2 elevado a 2 é 4, 2.
Crescer sem estrutura é apenas empilhar problemas, o processo. E é verdade, é verdade. Não tem como. Então, quando a gente começa mesmo ali pela estrutura da empresa, igual você deu o exemplo, um negócio de alimentação para a indústria dá dinheiro? Dá. É um alto giro, 5.000 marmitas por dia. Ainda que tenha uma margem menor que de um restaurante, é uma empresa que provavelmente vai ter o caixa ali pelo alto fluxo de empresa. Tem N fatores. Provavelmente uma venda B2B e tem um risco do cliente que compra 1.000 quentinhas, ele botar para pagar com 30 dias. E tem, às vezes, pode ser uma empreiteira que o cara não vai te pagar em dia, vai segurar teu caixa. E aí entra numa má administração, por exemplo, fiscal, e o cara está em regime de caixa, será? Porque ele emite a nota ali para o cliente de 1.000 quentinhas. O cliente não pagou. Ele vai pagar o imposto. Se ele está no regime de caixa, então o que vai acontecer? Ele emite a nota, não paga o imposto, ele vai pagar o imposto ele tá quando queimando receber. Dinheiro antes de receber. Exatamente. Esse é um tipo de coisa que é base, cara. A gente precisa estruturar isso antes, porque a gente precisa definir primeiro quem é o cliente. Eu, por exemplo, vou mais da linha de marca. Eu gosto de marca, eu gosto de market share, eu gosto de crescer com isso. Eu também. Tem uma ali por quê? Eu gosto de jogar o jogo do equity. Exatamente. A pessoa, às vezes, ela não consegue entender que um fluxo de dinheiro alto não representa equity, por exemplo. E, cara, tem uma frase lá do Buffett que ele fala assim, o caixa é o rei. O caixa é o rei. Hoje eu vejo uma galera, e é uma galera, meu irmão, e os caras vendem curso aí adoidado, que tem restaurante faturando 200 mil. Meu irmão, vamos mostrar a última linha? Pega um DRE, aí tu vai falar para um cara desse, tá faturando 500 mil, 1 milhão na tua operação? Vamos abrir o DRE? O cara fala, que DRE, irmão? Assim, isso é muito Buffer comum. É ótimo, gestão é a rainha, o caixa é rei. Vende muito, mas assim, não sabe quanto deixa na linha ali final. E às vezes é melhor a gente ter uma operação, que eu falo que é uma operação inteligente, que é onde entra aqui hoje a nossa conversa. Como é que você consegue fazer, às vezes, um negócio que pode ser pequeno, local, mas que para dentro ali, localmente, espalhado em vários locais, se torna uma marca grande? Por exemplo, vou colocar aqui minha marca ali. Pô, irmão, eu sou lá do cantinho do Rio de Janeiro. Você nunca foi na minha fábrica, né? Então me devendo uma visita, a gente vai lá tomar um café. Mas lá do cantinho do Rio, irmão. E aí, assim, muita gente já me procurou porque eu sou um cara lá da cidade que aparecia com várias parcerias. E aí o cara falava assim, pô, não é possível, meu irmão. Eu faturo 5 vezes mais do que o moleque, né? A gente é comum falar isso no interior. Faturo 5 vezes mais do que o moleque. Como é que o moleque consegue as marcas grandes patrocinando ele? Irmão, gestão. E aí, assim, é muito simples. Eu tenho 8 anos e minimamente documentado, minimamente de faturamento, de vendas, eu tenho 6 anos de histórico. Então, se você me perguntar alguma coisa hoje, eu não vou estimar para você. Eu posso estimar 2 anos ali, bem no comecinho que estava tracionando. Mas de 6 anos para cá, e aí eu venho, um dia marco uma reunião, você não me conhece ainda, como foi? Eu chego para o Fábio e falo assim, Fábio, tô com um projeto aqui, vou transformar minha empresa em franquia. Você pegou isso bem no início, a gente começou nosso processo ali junto. E eu falei, olha só, Fábio, com 3 lojas, um exemplo, eu vendo 50 mil empadas. Eu preciso dessa ajuda aqui de um parceiro que vai me ajudar no crescimento. A gente vai montar aqui um modelo compacto. E se eu tiver 10 lojas, Fábio, você vai montar as 10 cozinhas e com 10 lojas eu vou vender 500 mil empadas. Pô, meu irmão, a conta que tu faz é fácil. Porra, se o cara tá ali vende 50 mil empadas, mas quanto mais loja ele tiver, maior a marca vai ser reconhecida. O cara vai vender mais empadas. Se ele tiver mais demanda, daqui a pouco eu tô fazendo um upgrade na cozinha dele. O que a gente acaba por fazer aqui? A gente cria um ecossistema mesmo onde você me ajuda a crescer e eu te ajudo a crescer. E a gente não está falando de troca de dinheiro. A gente está falando de troca de conhecimento e principalmente de planejamento estratégico. É isso que eu busco valorizar, Phil. Porque de resto, se todo mundo tratar tudo como... Colocar numa vala comum de preço e transformar tudo em commodity... Você não forma alianças, você não forma parcerias, você não cria uma estrutura de lealdade sólida. É muito fácil falar por exemplo, a gente falar de McDonald's e de Martin Brauer, mas alguém lá atrás mesmo, há décadas e décadas atrás, pensou assim, como que eu posso iniciar um sistema de fornecimento, de suprimento, de supply que me permita crescer, escalar e ter alguém do meu lado que caminhe comigo o tempo todo para onde eu for no Brasil inteiro. Esse exercício é o mesmo exercício para quem está num bairro e quer crescer no bairro. É o mesmo exercício para quem está numa cidade e quer crescer numa cidade. E aí, já pegando isso aí como você falou como exemplo, cara,
a visão do dono, a visão do empresário, né? Já que a gente já falou de empreendedor, vamos falar do empresário, que é o empresário que quer crescer, que quer criar musculatura para jogar o jogo do equity e ter uma marca que efetivamente valha muito mais do que vale o caixa, porque nem sempre... Sim. Tem empresa no prejuízo que vale milhões. Que vale milhões. Ela precisa trazer para a mesa uma estrutura muscular ali que aponte e diga assim, cara, esse cara aqui, ele tem parcerias sólidas, esse cara está estruturado para uma expansão. O canal de ressuprimento dele, de suprimento dele, a maneira como ele enxerga dados e informação me permite acessar um melhor preço de compra, uma reposição imediata. Clareza de dados Sim. é o que esse cara tem que buscar, né? Esses dias eu participo de alguns fóruns que tem donos de restaurante e eu até confesso, vou fazer aqui uma confissão pública. Muita gente não sabe, então vai ficar no ar. Eu até procuro ficar bem calado nesses fóruns, porque eu acredito que em algum momento possa ser que se eu começar a me pronunciar muito, vão falar, pô, é a visão do fornecedor. E é um fórum de debate de dono. Uhum. De dono. Eu entrei a convite porque eu já tive restaurante, estou ali, e ali eu fico, ali eu permaneço. Gosto de, no final do dia, ler e estudar. Phil, ainda tem gente que chega lá, olha para o painel gerencial do iFood, vê que vai pingar o checão de 90 mil e o cara fala, e o cara escreve, porra, partiu comprar BMW. Uhum. Porque ele olha para aquilo como se fosse o lucro, né, Sim. cara? Esses dias, um recente estudo do G4 Educação mostrou que o salário médio do empreendedor no Brasil, o médio que é 3 mil e pouco, 3 né? mil e poucos reais. Uhum. Eu recentemente entrevistei, cara, bati um papo, tomei um café, não entrevistei não, bati um papo com um empreendedor que me procurou, cara brabo demais, cara é dono de uma das principais marcas de charcutaria do estado do Rio de Janeiro e me tocou a conversa com ele. Eu falei, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Tua marca já é consolidada, teu produto é top, teu produto está inserido em todas as grandes delis do Rio de Janeiro. Todo mundo reconhece tua marca como uma marca foda. Como é que estava a tua vida lá? O que você conseguia tirar? Qual era o teu prolabore? A gente é muito amigo. Ele colocou, Fábio, eu puxava todo mês só 5 pau e não dava para puxar mais. Recentemente, eu conversando com o Guilherme Lemos, e isso foi no auditório, cara, ele comentou, galera, o rão já vendia 80, 90 milhões de reais por ano e eu ainda não estava rodando de carro importado. Eu me locomovia de Uber. Muita gente ainda se pergunta, porra, o Fábio anda de Uber? Sim, até porque eu tomo 18 a 20 mil reais de multa por ano, então prefiro guardar esse dinheiro. Só anda correndo para visitar cliente. Só ando correndo, então eu prefiro ter um motorista particular. Então essa mudança de chave, é quando o empreendedor ele entende que ele já é empreendedor, ele tem ali soft skills que fazem com que o sangue dele, todo o conjunto de estruturação interna, transforma isso em uma ação e essa ação vira negócio, tá? O empreendedor é aquele cara que tem uma solução para um problema que às vezes o cliente nem tem. Ele descobre um problema e ele enxerga no mercado um desafio e ele consegue encontrar a solução para esse desafio e ele vai à luta. É quando ele passa a ser empresário, que é outra coisa. Empresário é o que eu estou sendo agora. Sim. Agora. Esses dias, entrevistado na companhia, a gente acabou de trazer para dentro da empresa, Inside Company, uma posição de C-Level. É você ter maturidade, olha que loucura isso que eu vou falar, é ter maturidade de enxergar para o teu negócio, e eu estou falando agora do meu negócio, tá? Em que eu fiz uma reunião com a minha sócia, que é CFO, fiz uma reunião com o CEO da empresa, que acabou de assumir uma posição, e disse o seguinte, a nossa conversa aqui é sobre o crescimento do negócio para os próximos 5 anos. E eu estou dizendo que talvez não seja eu a pessoa que vai levar esse negócio do ponto A para o ponto B. E que talvez sejam vocês. E a gente está começando a construir o plano que leva a empresa para um crescimento para os próximos 5 anos. De que forma? Tem que estar um pouco mais ausente do operacional. Sim. Tem que estar um pouco mais desconectado do dia a dia. Tem que ter alguém cuidando muito bem disso para que se possa pensar sobre a visão de futuro. Porque, cara, você que é mais letrado, acredito seja, tá? E mais letrado, e eu considero até mais letrado que
muita gente do mercado de alimentação, e que eu, inclusive, sabe o quanto cansa pensar. Pô, Pensar, o pessoal acha que eu fico, às vezes, no computador lá, pensar cansa e cansa muito. Então, eu acho que é sempre um convite. É um convite para o empreendedor entender se ele está montando um negócio para durar 1, para durar 2, para durar 5, ou se ele está montando um negócio para perpetuar uma marca, né? Para poder crescer. Acho que todo negócio, quando bem montado, bem estruturado, merece crescer. Merece. Cara, você falou num ponto aí do seu amigo do Guilherme, que aí acaba por me tocar um pouco, porque eu lembro de uma reunião que eu fiz há uns 1 ano e 10 meses, mais ou menos, atrás. Foi uma consultoria do Sebrae. Eu falei assim, cara, foi minha primeira formatação de franquia, eu já fiz 2. A primeira foi uma porrada que eu tomei na boca do estômago. Tu imagina uma empresa que cresceu do zero, minha mãe vendendo empada na carrocinha. Pô, a gente abriu a primeira loja, segunda, a fábrica, 1, 2, 3 lojas, sem pegar financiamento, sem empréstimo, sem nada. Tu contratar uma consultoria que foi para transformar em franquia e arrebentar a gente financeiramente. Já falei isso em alguns outros podcasts, não tenho por que esconder isso, como a gente fala, que é encurtar o caminho, é compartilhar nossas derrotas para que outras pessoas não passem por isso. E eu tive um prejuízo aí mais ou menos de uns R$700 mil nessa jornada até hoje. E assim, não é um dinheiro que eu investi, as pessoas confundem isso. Eu não botei 700 mil e perdi. Foi perca operacional, de venda errada, de estrutura, de tempo perdido, somando tudo, esse valor. Cara, eu cheguei para um consultor do Sebrae depois disso e falei, irmão, tô quebrado. Eu fiz merda, acabei com o negócio da minha família. Enfim, cara, assim, igual aquele videozinho que eu postei um dia chorando ali na frente ali, que tem uns momentos que a gente se sente sozinho. Aquele vídeo me tocou. A gente se pergunta se a gente está fazendo certo ou não, porque, cara, o jogo do longo prazo, ele recompensa, mas tem uma hora que ele te cansa. Sim. Porque você não vê um retorno ali, a palavra já diz, é longo prazo. Só que esse consultor em específico, quando ele falou assim, cara, por que você considera que você falhou? Eu falei, pô, cara, eu tive que pegar empréstimo, caixa da empresa ficou no vermelho, isso. Aí ele foi me perguntando, cara, como é que vocês começaram? Eu falei, pô, meu irmão foi mandado embora da Caixa Econômica, pegou a rescisão dele, a gente abriu a loja com R$5 mil, eu peguei cartão de crédito, comprei a primeira mercadoria, e eu resumi para ele uns 4 anos. Ele falou assim, cara, posso te falar uma coisa? Você fez qualquer coisa na vida, menos falhar. Ele falou assim, você já viu a estrutura que vocês criaram, a quantidade de emprego que vocês têm? E aí foi onde abriu minha cabeça para estudar. Ele falou assim, irmão, teu caixa tá negativo, não significa que você tá quebrado. Tem muita água para rolar ainda. E ele falou assim, se você vender tua empresa hoje, ele fez um valuation na época lá, que eu falei, caramba, irmão, eu sou milionário, eu não sabia. Porque se eu vendo a empresa e quito a dívida, ainda ia sobrar muito mais. Porque ele começou a construir na minha cabeça, isso há uns 2 anos e pouco a mais, o sistema, o desenho de ecossistema, que eu não entendi. A gente ouve muito falar o que é isso. Só que aí eu comecei a enxergar o que eu tinha. Eu tinha uma fábrica, eu tinha uma logística, eu tenho as lojas, eu sou dono da marca. Então, dentro da minha marca ali, eu domino do início até o cliente consumir de ponta a ponta. Eu falei, caraca, e quando ele me mostrou aquilo, eu falei, pô, meu irmão, minha cabeça, ó, pum, explodiu. É isso. Porque aí, quando eu ouvi falar do Guilherme, já tive a oportunidade de sentar com o pessoal do ramo, de trocar uma ideia, assim, eu sou extremamente grato, porque é aquelas reuniões que você senta, que não tem negócio fechado, mas, meu irmão, tu sai dali fervendo. Eu falei, porra, é agora que eu vou, meu irmão, chutar a porta, porque os caras te abrem a cabeça que você não tinha noção do jogo que você tá jogando. Eu lembro até hoje, foi o... Cara, esqueci o do Najá. Esqueci o nome dele, cara. O da parte da Esfirra? Da do árabe, o Najá. Pô, ele, meu irmão, conversa com ele direto. Lucas Cara, Menendez. me deu um branco. Se você tá me assistindo aqui, perdão, que ele vai me xingar. Mas, meu irmão, eu lembro que eu conversei com ele e com a Camila, na época a Camila era CEO, e na saída ali da reunião com eles, a gente tinha botado algumas coisas em mesa, e ele falou assim, cara, você quer crescer como indústria ou como marca? Eu falei, caraca. Eu falei, pô, indústria eu ganho vendendo. Eu falei, e marca, como é que eu ganho? Meu irmão, só que eu senti um olhar neles ali, eu falei, pô, esses caras não estão no mesmo jogo que eu. Eu falei, marca, nem sabia o que significava, irmão. Eu saí daí já com a cabeça queimando, falei, como é que eu ganho dinheiro como marca? E aí eu comecei a estudar, irmão. Falei, caraca, se minha empresa tiver 10 pontos de venda ali, minha marca tá sendo mais vista, tem valuation, tem não sei o que. Aí mudou o jogo, meu irmão. Eu tirei o foco antes de que era vender empada, e aí comecei construção de brand, fui estudar o que minha marca representava, construção de comunidade. E aí quando eu ouvi falar do Guilherme, aí falaram assim pra mim, pô, o Guilherme tá jogando o jogo do equity. Numa conversa, eu falei assim, que merda que é equity, meu irmão? E é sempre assim, cara, é sempre assim.
Toda vez que eu sento, eu falo isso para as pessoas. Falei, cara, eu gosto de sentar e ser o mais burro da mesa. Isso para mim não me diminui. Eu fico ali, ó, sentadinho. Tu pode reparar, irmão. O dia que a gente for no evento e estiver na mesma mesa, o dia que você me vê quietinho assim, ó, é que eu tô aprendendo, cara. Tô ouvindo os caras falar de coisas que eu nunca ouvi. E assim, eu admiro, por quê? Falei, pô, irmão, eu quero chegar onde você tá, velho. E eu acho bacana de várias coisas que eu participei, de pessoas que são muito bem sucedidas financeiramente, empresas que valem milhão, bilhão. Meu irmão, o cara tá cagando, velho. Se tu tá no mesmo segmento que ele, o cara tá falando assim, irmão, eu já passei por aí, faz isso aqui também. E eu falo com todo mundo, sempre fui bem aberto. Falo, pô, Fábio, você é um cara que eu admiro em vendas. Obrigado. É o meu ponto fraco em vendas, irmão. E aí, deu acabar isso aqui, eu falo, pô, Fábio, olha só, cara, eu tô com essa dificuldade aqui, irmão. Eu conduzo, eu tenho feedbacks que eu sou um excelente consultor e um péssimo vendedor. Pô, meu irmão, isso me arrebenta. Me arrebenta, porque tem um lance da venda, cara, que é técnica. Mas isso tem um lado bom também, Phil. Assim, só para não perder o gancho do que eu quero comentar, assiste, se você já assistiu, ótimo. Se não, assiste o filme Fórmula 1, que foi feito agora com, inclusive, tendo Lewis Hamilton como Não vi, eu vi lá. Assiste. Tem vários trechos do filme em que o ator, e que aí no caso está interpretado pelo Brad Pitt, em que ele fala para o então piloto muito jovem, e ele diz assim, cara, esquece isso aí tudo isso é barulho, vai ganhar a porra da corrida, esquece essa coisa de internet, vai ganhar a corrida. E é um pouco muito isso, né? Porque quando a gente olha o filme Fórmula 1, qual é o jogo da Fórmula 1 quando ela lança um filme com o nome dela? Equity, é trazer de novo para toda uma geração a paixão, o amor pelas corridas que todo mundo um dia teve. Então, jogar o jogo do equity é sim a melhor escolha. Jogar o jogo do equity é um jogo de longo prazo, não é um jogo de curto prazo. E jogar o jogo do equity é um jogo extremamente estratégico e inteligente. Para isso, nada melhor do que estudar, se capacitar, se conectar com pessoas certas, estudar muito bem os passos que vão ser dados, firmar alianças. Porque eu já vivi no meu negócio decisões ou tomadas de decisão, vamos dizer assim, das quais eu olhei e falei, não era esse o caminho. Não era esse o caminho. Você viveu algo, vou dar um exemplo aqui, você viveu algo com toda certeza. Eu vou falar de mim, depois você pode falar de você. Hoje, com muita clareza, eu até lembro de um grande colega nosso, o Hernandes do Esquina, em que o pessoal vira e fala para ele assim, mas o Hernandes... Não conheci ele pessoalmente, deixa o convite para ele vir aqui. Hernandes, está convidado aqui, ó. Negócios à mesa, Phil, vem para cá. E o Hernandes, ele sempre foi, pelo menos a gente que está mais próximo, né, amigo, está mais no nosso dia a dia, a gente sabe que o Hernandes sempre teve um pé atrás quando o assunto era franquia. Ele sempre teve ali um pé atrás quando o assunto era franchise. As unidades dele são todas próprias, né? Todas unidades próprias. Tem três unidades próprias e tem uma central de produção. E não posso falar mais nada, porque se ele me autorizasse eu poderia contar mais algumas coisas. Mas vem novidade por aí. Mas o legal é que depois que você passa a conversar com o Hernandes, você começa a entender e ver o porquê que ele... Não é que ele seja contra franquia, não é que ele seja contra franchise ou expansão. É que a escola que ele veio, que é a escola do Balada Mix, é um crescimento orgânico de equity. É um crescimento orgânico de loja própria. E ele viu esse crescimento orgânico de equity, de jogar um jogo de marca, ir por água abaixo quando virou franquia. Olha que doideira. Então, por isso que ele criou a Resistência. Tanto que o Asa Rio é o novo Balada Mix de 20 anos atrás ou de 10 anos atrás e nenhuma loja franquia. Se parar para pensar, hoje, com um pouco mais de consciência, depois de ter vivido uma experiência do que é passar por um processo de formatação, eu falo com muita clareza para quem um dia pensa em fazer. Num primeiro momento, e aí eu não sei qual é a tua opinião, queria ouvir, eu digo para todo mundo, mas eu digo com propriedade de causa. Quem está com vontade de fazer, me procura, não faça. Cara, me procura primeiro. Por quê? Porque a maioria das operações, elas pensam, sabe como, Phil? No dinheiro do fim. Sim. Ela diz assim, beleza, então eu vou, formato, vou expandir e dinheiro no bolso. Irmão,
Merda nenhuma. Merda nenhuma. Merda nenhuma. É nada. É uma pilha de papel que não serve pra porra nenhuma. Então, assim, e eu posso falar com propriedade por quê? Porque eu fui cliente, então eu não tô aqui falando sobre do ponto de vista de quem vai se propor a fazer isso, não. Uhum. Eu fui cliente. Uhum. Eu vivi a experiência. Não serve pra porra nenhuma. É bullshitagem. Agora, se você tem uma operação formatada, mas é formatada mesmo. A operação formatada é o seguinte, irmão, tá formatada? Beleza, então você pega um avião, embarca, some daqui, vai lá para Porto de Galinhas, eu quero ver tua operação rodar sem você de A a Z. Ela tem que rodar. Processo. Sim. Tudo. Aí sim esse cara pode se permitir pensar em montar algo que possa ser replicável. Porque se tem algo que eu não sou dono do saber, estou aqui aprendendo como todo mundo, mas se tem algo que está muito relacionado ao jogo do equity ou ao jogo do franchising, é essa conexão. Sim. O que é franchising? Cara, é equity, é marca. Sim, você crescer ali, você não tem a margem de lucro que você tem como uma rede própria, por exemplo, onde o Hernani permitiu, mas se você cresce ali num tempo curto... Transferindo expertise, transferindo know-how, tendo marca e tendo processo, é equity puro. Uhum. Aquele famoso royalty que você vai receber, você recebe total por conta do equity. Sim. Literalmente o cara fala assim, cara, eu tenho duas opções. Eu vou abrir uma... Olha que legal, vou dar um exemplo para todo mundo entender o que a gente está falando de forma mais clara. Vou montar uma agência de automóveis na Automóvel Clube e vou chamar de Loja do Fabão Automóveis. Lá eu vou ter Fiat, Volks, Chevrolet e tudo. Peraí, vou montar uma Autocraft BMW. Todo mundo já sabe o nome. Uhum. Autocraft tem no Brasil inteiro e está toda processualizada. Sim. Então, esse para mim, é uma tradução muito clara do que significa jogar o jogo do equity. Sim. E eu acredito mesmo, tá? Dando exemplo do que é o mercado americano, dando exemplo do que é o mercado europeu. Pô, pelo amor de Deus, não tem coisa melhor do que você chegar na Europa e você ter 800 lojas Paul. E a gente está muito acostumado a falar das mesmas marcas e entender que tudo vem da América. Não, Preta Manger, Preta Manger, tem lojas, inúmeras lojas europeias que se replicam em 500, 800, 1.200 lojas com o mesmo padrão de qualidade. Mas a operação, ela ficou formatada e pronta antes de você entrar para contratar alguém e imprimir um empilhamento de papel, Ctrl+C, Ctrl+V. E que aí eu faço disso mesmo uma propaganda para você, para te perguntar o que a Nexa Franchise vai fazer para esse empresário que deseja, então, formatar a marca dele. O mesmo que todo mundo vê por aí? Não, então, Fábio, quando você me fez essa pergunta, é justamente, a Nexa, ela surgiu por uma dor minha. Eu já passei por 2 formatações, onde a formatação é o que você falou. Cara, são manuais. E aí, eu até brinquei com você um pouco antes aqui, eu falei assim, cara, eu tenho total autonomia para falar que a metodologia da Empada da Casa foi eu que criei. Falei, irmão, 8 anos documentando. Quando eu decidi vender uma empresa, depois de uma frustração aí de números que a gente passa, né? Eu não sei se você já tentou vender, eu já falei que eu vou vender tudo já umas 35 vezes. Numa dessa, um amigo meu chegou e falou assim, cara, você tem tudo documentado, já pensou em transformar em franquia? Tanto que eu ouvi das 2 formatações que eu fiz. O primeiro consultor, meu irmão, ele pediu assim, essa eu matei ele, eu tinha 3 lojas. Ele falou assim, cara, eu preciso da média ponderada de cada produto que você vende. Você tem noção do que é isso? Eu precisava pegar a venda de 3 unidades separadas. Eu precisava saber quanto em percentual a empada de frango catupiry representava na venda das empadas, quanto da de camarão, tinha 36 produtos. No final do dia, de 3 unidades, eu mandei o relatório para ele. Ele falou, esse relatório tá certo? Eu falei, tá. Sempre usei esse sistema, irmão. Sempre alimentei. Tanto que o Ricardo, hoje é um cara que trabalha contigo, ele falou e o Ricardo viu isso na prática. Se surpreendeu. Ele pedia, meu irmão, eu toma. Ele pediu, toma. Pediu, toma. Não tem legal, essa. Legal. Então, assim, eu vivi os 2 lados, porque eu fiz a formatação 2 vezes. Para mim foi um processo simples, apesar de demorado, mas não é o que me demandou tempo. O que era ruim
ler um manual de 160 páginas ali, que eu demorei 2 dias para ler, e eu ainda mandei pro Ricardo. Eu falei, irmão, ajeita ali na página 160 que tá errado. Pô, ele ficou bravo comigo. Mas cara, eu gosto, eu criei uma marca, não foi para brincar, irmão. Legal. Então, assim, se tem uma linha que tá errada, que não é a cultura da minha empresa, ajeita. Esse é um ponto de franquia que eu falo. Assim, toda empresa que fatura muito é ponta para franquear. Eu vejo muita gente falando, tua empresa fatura muito, vem franquear. Merda nenhuma, irmão. Quanto que deixa de lucro? Porque assim, ô Fábio, falando de financeiro, o que uma empresa precisa saber mesmo fio a fio? Financeiro, irmão. Se você hoje tem um negócio próprio seu que te deixa 25% pagando imposto, e aí eu tô falando 100% certo, pagando, não tem negocinho de declarar cartão não, irmão. Fatura 100 mil, 70 no dinheiro, declara a merda dos 70 mil no dinheiro. Tô falando trabalhar certo. Se você no final da linha você me garante, a gente vê teu financeiro 25%, eu sei que minimamente um franqueado que replicar a tua operação, conseguir a mesma performance, ele vai ter, no meu caso, 18%, porque ele vai ter que pagar 5% de royalties, mais 2% de marketing. Só que onde que entra isso tudo, cara, de indicar ser franquia ou não? Não indico qualquer um ser franquia. E não é qualquer empresa que vai entrar aqui e vai se transformar franquia, não no primeiro momento, mas aonde é a linha que a gente bate, que eu e o Diego, que é meu sócio, cara, é gestão empresarial. Isso. Hoje, tem todo o negócio está pronto, tem hoje maturidade. a pessoa confunde gestão com pagar conta e não tem nada a ver, irmão. Você pode ter um auxiliar lá financeiro, você pode ter alguém administrativo que vai apertar o botão para você vai pagar conta, irmão. Gestão é o que você faz. Você não contratou gente que trabalha melhor do que você? Isso é gestão, irmão. Gente melhor que eu. Você não está tendo visão de uma coisa ali que o mercado está mudando, isso faz parte da gestão. Para gente que trabalha com alimentação, gestão é estoque, está vencendo mercadoria, não está com o controle que você tem do negócio. Porque hoje eu tenho a felicidade de ter um franqueado que é servidor público. Nunca, que legal. Não teve uma empresa, nunca foi empreendedor, nunca fez nada. Não sabia, abriu do zero, não sabia nem como abrir uma empresa. O contador precisou pegar e falou, olha, preciso desses dados, isso aqui. Irmão, é a loja que mais está vendendo. Que maneiro. Por quê? Ele me chamou um dia numa reunião que eu fui na loja dele. Que quebra de paradigma, um servidor público... Ele falou o seguinte para mim, ele falou assim, cara... Isso que você faz para um franqueado, ele falou assim, tu tá dando uma consultoria. Sim. Porque eu tô aprendendo a me tornar empresário. Pô, isso. O cara falar isso para mim, mas... É governança, né? O ponto, qual é, cara? O principal, assim, que eu falo pros franqueados. Eu não vendo o negócio pronto. Eu transfiro meu know-how para você da forma que funciona, mas você precisa trabalhar. Irmão. E, deixa eu te falar um negócio. Esses dias eu peguei um vídeo do dono da marca Lemax. Conhece ele? Eu fui nos eventos com ele. Isso, ele é dono da marca Lemax, dono da marca Ultimate. O chefe Hugo Grillo é nosso cliente. A gente montou a cozinha do Ultimate. É um de cabelo meio grisalho já? Exatamente. E tá no Instagram dele, tá aberto. Depois, vou ver se... acho que é Marcelo o nome dele. E ele comenta isso. Ele fala assim, olha, eu venho ao longo da minha vida inteira trabalhando no franchising. E o que eu vou falar aqui é a mais pura verdade. O sucesso da loja depende do franqueado. Para tudo. Esquece esse negócio de que você vai montar um negócio, vai vir uma varinha de condão, plim, plim, plom. É você ir lá, abre tua loja, bota a barriga no balcão, faz o negócio acontecer, trabalha. Rapaz, eu já vi não, se eu for agora na freguesia, o espoleto da Jeremário Dantas, o dono fica inúmeras vezes, não no caixa, fazendo a massa. Eu já falei com ele, pô, tu gosta, né? Ele gosto e eu tô aqui, eu dou exemplo. E quando eu tô de saco cheio eu também não quero, porque eu tenho meus funcionários. Mas ele transpira o negócio dele. E tá tudo bem. Se ele quer ter uma outra, ele abre. Se ele não quer ter, ele abriu um cone, né? Ele agora botou espoleto e cone. Então, eu venho falando, Fio, muito sobre isso, né? Sobre os coach de negócio, né? Fica dizendo que o cara tem que sair do operacional, porque no operacional ele não vive e tal. E isso é a grande mentira que contaram pro dono do restaurante. Não existe dono... Eu diria para você o seguinte, o dono de restaurante que quer mudar a curva do negócio dele para lucrar 20%, 25% ou 30%, só tem um caminho, é ele mergulhar no operacional. Sim, com certeza. Ele não vai chegar nesse número na praia, ele não vai chegar nesse número na esteira, na balada e na noitada. Ele não vai chegar. Como que ele vai acessar esse número? Como é que ele vai acessar essa camada de consciência?
mergulhando no operacional. Quando ele mergulhar no operacional, ele fizer uma imersão dentro do negócio dele, transpirar o negócio dele, suar, suor e lágrima, aí ele vai falar, opa, levei minha operação de 8 para 13, de 13 para 17, 17 para 20, de 20 para 25%. Ele pode até começar a estabelecer KPIs, métricas e processo para que ele possa fazer o seguinte, Phil, se distanciar no médio prazo dessa imersão. Se ele se distanciar no curto prazo, volta tudo de novo. Volta tudo de novo. A carga dos problemas e a margem do lucro vai embora. Então, dono de restaurante que quer aumentar a rentabilidade do seu negócio, tirar o seu negócio do prejuízo para o empate, ou do empate para o lucro, ou sair. Eu acho que o meu negócio deixa pouco, eu acho que o meu negócio deixa 8%, eu estou insatisfeito que o meu negócio deixa 7%, eu estou insatisfeito que o meu negócio deixa, eu utilizo só, ele deixa só 10%. Eu vou te fazer um convite, você mergulha no teu operacional, você vai para dentro da tua operação, você vai lá para o teu estoque onde chega o alface, você vai lá para o estoque onde chega o tomate, você vai comprar camarão de madrugada no Mercado 88 em Niterói, você não vai ligar para o peixeiro que comprou em Niterói, você vai mergulhar, você vai ter um bom distribuidor de alimentos do teu lado, você vai comprar proteína melhor. Depois que você fizer isso, você vai lá no teu pré-preparo, você vai acompanhar a tua operação, você vai ver o quanto... dinheiro, cara. O dinheiro vai embora pelo ar. Um amigo meu, dono de padaria, falava assim, Fábio, meu dinheiro vira pó, é farinha. Milhões e milhões e milhões. Cara, some no ar. Um saco de... sumiu. Queima, uma fornada de pão errado. Então, passou pelo insumo, você vai agora mergulhar no teu pré-preparo. Aí você vai ver o teu pré-preparo. Aí você vai ver a eficiência da tua equipe. Você vai olhar o teu cara descascar uma batata e depois tirar 1 quilo de carne de batata e não somente tirar a casca. Você vai ver ele ficando ali horas e horas e horas ralando queijo ralado. Aí você vai começar a entender que o jogo do teu negócio é um jogo 100% operacional. Sim. Outra etapa. Depois que você fizer isso, aí você vai começar a entender o quanto que de eficiência operacional você consegue trazer para a tua operação. Recentemente, o Matias, um cara que eu admiro bastante, ele é CEO do grupo Hobby Food, que é Bob Beef, Ogro Steaks, Zenha, tem mais algumas marcas, Ogro, Hobby Food, Bob Beef, Zenha e um pool de hamburguerias, né? Matias, muito talentoso, ele me apresentou dados, números que apontam para eficiência operacional de uma cozinha como o fator determinante da velocidade da entrega do prato, do hambúrguer ou do lanche na mão do motoboy. E aí ele mapeou todas as operações dele que já tinham equipamentos da FM Kitchens, que já tinham equipamentos que performavam sobre uma outra ótica operacional, que é a da produtividade, e as que não tinham. Ele cruzou dados de entrega. E eu falei, me dá isso para mim aqui. Ele, não, pô, peraí. Cara, é impressionante. As cozinhas que já tinham tecnologia, uma melhor fritadeira, um melhor aquecedor de batata, uma melhor estufa de proteína, uma melhor chapa, entregando o lanche lá na mão do final do motoboy em menos de 2 minutos, 1 minuto e 30 e pouco. E as que estavam com equipamento obsoleto, a que ainda insistia, não, pô, essa chapa aqui já me atende, eu faço isso há 30 anos, não vou mudar, essa fritadeira para mim é boa, entregando o lanche com 3 minutos. E aí, quando ele, essa para mim foi a mágica, quando ele colocou do lado quanto cada loja fatura, ele começou a convencer o cara que está com uma cozinha obsoleta, ultrapassada, a adquirir melhores equipamentos, entrar no jogo de quem está entregando o lanche mais rápido, porque ele provou, quanto mais rápida a entrega, maior o faturamento. Repara, quanto mais demorada a entrega, o faturamento é baixo. Então, eu acredito muito que é no operacional que o dinheiro está. Isso tudo, esse bloco todo que você falou, foi para resumir o trabalho operacional de um restaurante. Desde o início ali da tratativa de matéria-prima até a parte estratégica que... E é a parte que a gente, como uma rede de franquia, precisa trabalhar. A pessoa às vezes olha assim e fala, vou comprar uma franquia para quê? Isso aí, o cara não desenvolveu na cabeça dele. Quantidade de tempo, de processos que ele teve que viver na prática até ajustar. E aí,
Todo esse trabalho que você falou, eu fiz uma conta aqui, olha só. 30% de uma operação que vende 500 mil. É um faturamento bom. Bom. 150 mil de lucro. Vamos considerar um cenário perfeito, tá? Sim. Imposto, não vamos falar de coisa errada, não. Estando 150 mil de lucro. E aí agora eu vou falar um negócio que é a minha linha de pensamento e que para a pessoa que está assistindo aqui até agora, pode ser o ponto que vai fazer ela pensar, eu prefiro que ela durma pensando. Eu sou da seguinte linha, Fábio, eu abri para você que eu sou zero operacional. E, pô, meu irmão, se depender de mim, lascou, meu irmão. Aí é para fritar um ovo, tudo é ruim. Eu sou fruto do operacional. Eu derrubo tudo, meu irmão, vai dar ruim. Até o prato não chega lá para o cliente. A verdade é essa, assim, sou zero. Mas vamos lá. 30% de um restaurante que você descreveu todo esse trabalho aí, deve envolver inúmeras mãos de obras ali, colaboradores, processos internos e tal. Uma pessoa se dedicando a uma operação para ela ter 150 mil reais. Pô, é dinheiro pra caraca. Pô, de lucro, tá ótimo, tá lindo, 30%. Beleza, considerando que esse número fosse real, qual é a minha linha que eu penso hoje? Negócio simples, margem de lucro baixa, 10%. Por quê? Eu consigo escalar. E aí vamos botar aqui, para um negócio que fatura 50 mil, com 10% de lucro, 5 mil. Se eu tivesse 50, dá 250 mil. E aí é um negócio que não depende de mim, Fábio. Posso morrer, irmão. Entendeu? Se eu criar processo bem estabelecido, um negócio simples, e aí eu vou te fazer a pergunta, o restaurante que fatura 500 mil e deixa 150 mil de lucro, quanto que a minha marca vai valer com 50 pontos, dando 5 mil cada uma de lucro? Sim, aí virou aqui, eu diria, virou quase que um OPM de Harvard, viu, galera? Tá, é que assim, né, Fio? Eu sou de uma teoria, queria então compartilhar um negócio com você. A gente monta muita cozinha, e monta muita cozinha diariamente. Ô, Fio, tu sabe a quantidade de convite que eu recebo para voltar a ser dono de restaurante, não? Pô, imagino. Fábio, entra com a cozinha. A dono de restaurante, gente, olha só, vai abrir um negócio, a maioria é quebrado. Então, Fábio, se não gastar com equipamento é o sonho. Fábio, entra com a cozinha. Fábio, vem ser meu sócio. E assim, como eu vivi, e as pessoas, eu respeito, eu tenho mais orgulho do meu futuro do que paixão pelo meu passado. Mas eu respeito o que eu vivi. E eu encerrei um ciclo. Enquanto todo mundo aí tá falando aí, pô, eu tô no food há 7, eu tenho um restaurante há 8. Eu falo, porra, maravilha, cara. Eu tive durante 16, 5. Então, tipo, eu já joguei esse jogo muito tempo. Eu vivi essa experiência. E aí, quando me convidam, eu sempre tenho ali um negócio que eu falei, pô, isso aqui eu montaria, cara. Ah, isso aqui eu montaria. Você sabe o que eu montaria? Eu montaria uma cafeteria. Por que eu montaria uma cafeteria? Porque eu sou defensor de uma frase que diz assim, small is beautiful. Small is beautiful. Quanto menor, mais lindo é. Operações compactas, enxutas, que vende lá os seus 40 mil reais e deixa resultado. E aí você pode ter 1, 2, 3, 5, 20. E tem um dado aí, vamos jogar pro pessoal que tá assistindo. A nova balada da geração Z, saiu essa pesquisa aí, é cafeteria, irmão. É, cafeteria. A galera não tá mais nessa aí de sair à noite. Não, nem bebem álcool mais. Não, eles querem ir pra um lugarzinho, sentar numa poltrona, abrir ali e ficar ali trocando ideia. Eu digo um negócio grande, né? Ele é como um transatlântico. De repente eu botar aqui o telefone aqui, que aí o take vai... Não, ele avisa aqui, ele avisa. Se der ruim aqui... Então, assim, o que é um negócio grande? Tá aqui o telefone, é um transatlântico. Isso é um negócio de 500 mil reais. Aí você quer fazer uma curva. Como é que um transatlântico faz a curva? Ele faz assim, né? Ou você utiliza a ajuda de um rebocador. Você bota um navio aqui do lado para você poder fazer ele ganhando de velocidade. Negócio pequenininho, irmão, é aquela lancha speed. É isso aqui, ó. Você muda rápido. Ih, tá dando errado aqui. Você corrige muito rápido. Negócio que você tem lá 75 funcionários, folha de pagamento de... Você abre o mês devendo 300 mil para poder buscar um ponto de equilíbrio. São negócios ótimos. Tem que estar tudo muito amarrado. Por quê? É um transatlântico, é um cruzeiro, é um navio da MSC. Tudo é mais devagar. E qualquer erro que você tome, meu irmão, pode bater no iceberg. Você está num negócio compacto, uma empada da casa, meu irmão, é uma lanchinha speed, opa, tá aqui opa, faz a curva aqui, tu vem para cá. Faz sentido para você o que eu tô falando, não? Totalmente. Isso, é como a gente já recalculou a rota várias vezes. Acho que o maior dom... o maior dom do empresário tem que ser recalcular a rota. Recalcular a rota.
trazendo um pouco do que é essa realidade toda, né? Eu hoje trago para a minha vida um aprendizado que é o seguinte: nós devemos ter uma visão de longo prazo. Todo empreendedor ele tem que se convidar a se transformar em empresário. Uhum. E aí, obviamente, né, que isso envolve estudar, isso envolve participar de seminário, isso envolve troca, isso envolve estar sentado em mesa com pessoas que pensam como você. Eu acredito muito no poder da ambiência. Eu acredito muito que, sim, nós somos tanto intelectualmente, financeiramente, como pessoa, como ser humano, nós somos a média das pessoas com a qual nós nos relacionamos, convivemos e temos frequência. Por quê? Porque eu acredito no poder da ambiência. Então, a ambiência molda caráter. Para isso é importante estar conectado, estar bem ambientado, em prol do crescimento do negócio, né? O nosso bate-papo é sobre negócios à mesa. Então, para que a gente possa ter sempre uma visão de médio prazo, escalar, perpetuar, né? Qual é a pessoa que monta em sã consciência um negócio para quebrar? Só que ela quebra sem perceber. Sim. Ela quebra quando ela começa a promover assédio moral dentro da empresa dela. Ela quebra quando ela começa a falar mal de clientes que passaram por lá. Pelo amor de Deus, isso é a coisa mais básica do mundo. Existem pessoas e pessoas. Tem pessoas que são empresários e pessoas que estão empresários. E o tempo mostra quem é quem. Sim. Então, para todos nós, eu falo isso para mim porque tenho negócio, você tem negócio, a Nexa é um novo negócio que nasce, a Femi Kitchens é um negócio que está muito jovem, muito novo. Tem 3 anos de existência, acabou de completar em julho 3 anos. Eu todos os dias, quando acordo, eu acordo e digo o seguinte para mim: como que eu faço para matar a minha empresa? Eu levanto de manhã e digo o seguinte: eu levanto e falo, hoje como eu faço para matar ela? Porque eu prefiro que eu pense dessa forma do que alguém externo pense por mim. Sim. E aí, em função de pensar dessa maneira, é que as coisas acontecem, é que as novidades vêm, é que as parcerias se estabelecem, mas sempre, Fio, sempre. Ó, não é papo clichê, não. Essa semana, a gente passou por um desafio bem grande na instalação de uma cozinha junto a uma loja. E sem eu saber o quanto esse cara poderia ser importante para a companhia em termos de LTV, eu topei o desafio que eu não precisava topar. Eu pouco coloco a mão no dia a dia do negócio hoje. Tem 1.830 grupos abertos, cada grupo é um pedido. O teu grupo da Empada foi um pedido. Se eu rolar aqui, tá todo mundo lá, bicho. Tem 19 pessoas trabalhando. Mas eu olhei e falei, alguma coisa tá errada nisso aqui. Eu vou me dedicar até fazer dar certo. E no final, Fio, é tão gratificante poder ver o depoimento de um cliente. Ele tem uma hamburgueria na Baixada Fluminense, longe pra caramba, e o cara é sucesso, o cara é estouro. O cara faz 300 lanches num turno. Ele só abre num turno. E aí, 300 pedidos, desculpa. 300 pedidos. Vou fazer a propaganda dele aqui, o Robert, dono do Laricão. Irmão, se cada pedido tiver 2, 3 hambúrgueres, esse cara tá porrando de vender. Esse cara tá porrando de vender 700 hambúrgueres. E no final de tudo, irmão, de tudo, o cara virar para mim e falar assim: parabéns, você ganhou um cliente. Vou fazer a minha expansão com você. Olha que legal. Então esse é um cara que quanto mais próximo a gente estiver dele e a empresa estiver dele e ele da empresa, ele é um cara que quando ele estiver numa roda com amigos ou num fórum de debate, ele vai falar por mim. Fecha com a Femi Kitchens. Sim. Ele vai falar por mim, cara, liga pro Fábio, o Fábio já tá entendendo. Ou o contrário. Ou o contrário. Tudo depende da maneira ou da forma como eu reagi a um problema que aconteceu. E eu defendo muito isso, né? Por pensar de forma estoica, eu acredito que eu procuro sempre... Eu procuro sempre agir de acordo com aquilo que está ao meu alcance. E entender que tem uma parcela do todo que não depende mais de mim. Eu só controlo o que é interno. Eu só controlo o que é interno. E aí... por que eu estou colocando isso? Porque isso vale para tudo, cara. Outro dia, eu fui num restaurante, eu frequento esse restaurante sempre. Eu convidei uma amiga para jantar, fomos jantar, chegou o pão de alho, chegou a linguiça, e eu frequento aquilo ali a minha vida inteira.
Eu falei, não, eu vou falar. Eu vou falar. Chamei o garçom, meu amigo, falei, amigo, tá gelado. Tá frio. Prova aí. Ele, não vou provar. Eu acredito no senhor. Você me dá 2 minutos. Levou a linguiça, levou o pão de alho. Pô, veio quentinho. Acontece. Sim. Então, assim, eu como cliente ou como consumidor, eu vou fazer o meu papel. O estabelecimento pode receber isso de uma forma, puta, cliente chato. Porra, caramba, que cara chato. Ou pensar e falar, não, peraí. Tem um ponto Qual é o input melhorar, que tá vendo aqui? sim. Porque uma outra coisa, Fio, que é importante, é entender que a gente consegue também simplificar um pouco o negócio de alimentação. Cara, negócio de alimentação é experiência, gestão, controle de CMV, regulamentação. Cara, parar de só fantasiar e muita mão na massa, né? Uhum. Então, gerou boa experiência, criou um entretenimento ligado ao It Entertainment, conectou as duas coisas, fez essa magia toda acontecer, pô, não tem errada. Todo mundo fala bem da pizza original. Cara, um dia foi uma loja só. Uhum. Um dia foi uma loja só. O dia 1. E hoje tá aí o que é. Sim. Cara, o Netinho já me habitou aqui 1 hora. A gente tá aqui trocando uma ideia 1 hora. Cara, a gente precisa ir aqui pro final. Se deixar, acho que a gente fica aqui umas 3 horas. O papo é bom. Ideia. E, cara, foi o que eu falei no início aqui. A intenção desse papo é trazer, e assim, a gente acredita, no fim, pelos relacionamentos que você tem, a gente sabe quanto vale uma conversa dessa. Uhum. E a gente sabe o quão a gente já teve que investir para um dia escutar pessoas falando e tu fala, caramba, cara, é isso. Esse é o ponto. Se eu puder deixar aqui uma mensagem de considerações finais, é a seguinte. Esse é o espaço. Que você, empreendedor do food service, não peque pela ignorância. A ignorância significa ignorar algo, né? Sim. Assim como marginal é estar à margem de alguma coisa. Então, antes de tomar uma decisão, cara, como é bom, Fio, hoje em dia, cara, os antigos preservavam muito, né? Minha receita, meu risoto, meu blend. Meu irmão, tenho certeza que se tu ligar hoje para alguém, tu conversar, o cara, meu irmão, faz assim, faz assado, age dessa forma. Então, converse, procure mais opiniões, se conecte, participe de fórum, contrate uma consultoria como a da Nexa, e aí contrate a consultoria antes de formatar. Eu hoje defendo algo muito grande na minha empresa. Abri a Profit Design, que é uma empresa do grupo de projeto. E quando o cliente me procura para comprar equipamento, eu falo, podemos projetar antes de comprar? Porque quando a gente projeta... Melhor eficiência. E a compra é mais inteligente. E aí o label dela porque antes da compra vem a inteligência. Uhum. Então, assim, simples assim. É uma empresa do grupo FM Kitchen, chama-se Profit Design. Antes da compra vem a inteligência. Então, nós somos muito procurados para a compra de equipamento. Eu sempre devolvo. Já tem um projeto? Podemos projetar? É uma empresa que daqui a alguns anos vai estar muito forte no mercado. A mensagem que eu quero deixar primeiro de tudo, empreendedor, todos estamos passando pela mesma situação. Você não está sozinho. Tá bom? Então, essa dor que você está sentindo é a do Fio, é a minha, é a de todos nós. Tá me ouvindo? É a mesma. Então, se aproxima. Manda direct. Né, Fábio? Em graus diferentes. Em graus diferentes. Quanto maior, dói um pouco mais. Né? Dói até um pouco mais. Fácil de você nos encontrar. Fábio Maicon, você localiza lá, @Fábio Maicon nas redes sociais. A empresa @fmk.cozinhas. E encontre nos nossos canais de comunicação um ecossistema, eu diria assim, uma manjedoura que vai te acolher para, no mínimo, te ouvir, entender tua dor e, quem sabe, te apresentar uma solução que pode ser um equipamento ou simplesmente uma recomendação operacional que vai mudar a curva do teu negócio. Por quê? Porque nós já tivemos restaurante e a gente pode contribuir o debate da tua operação. Fábio, cara, primeira não, né? Aqui já é o ponto final, irmão. Te agradecer aí Você é meu irmão, Fio. Pelo bate-papo. Eu falo para todo mundo, falo assim, o cara é um Fábio, a gente tem um perfil extremamente parecido. São os dois explosivos. Sinistro. A gente se xinga, mas... Galera, vender para esse cara foi uma... Olha, vender pro Fio foi tipo... Cara... Não, e eu cravava.
vou cumprir. Porque ele veio de uma... Primeiro, Phil veio de uma experiência não muito boa. Sim. Aí a FM Kitchens querendo vender para ele, e ele assim, não, calma. Aí, quando ele viveu uma experiência não muito boa, eu falei, beleza, não posso errar. Pô, atender esse cara não é mole não, bicho. Cara, mas eu falo pra todo mundo, e isso é um ponto positivo, cara, Verdade. porque as pessoas sabem que eu sou chato. Cara, eu levo o meu negócio muito a sério. Não tô pra brincar, não tenho dinheiro pra queimar. Tem gente que depende da minha empresa, então, meu irmão, não tô ali pra perder tempo e nem isso. Eu sou bem franco, a gente sabe. Direto e reto. A gente troca essa ideia aí, meu irmão. E o dia, eu falo isso, a gente sempre deixou bem aberto. O dia que você não atender mais, irmão, é um aperto de mão, cara. A gente vai se manter amizade. Mas uma coisa que eu tenho convicção foi o que a gente sempre conversou. Parceria não é ser atendido bem, tá com o ouvido atento no que a gente pode melhorar. Então, meu irmão, vai ter um dia que um caminhão vai quebrar no meio do caminho, vai dar uma merda, o equipamento vai chegar. Nesse dia aí que a gente vê realmente como é que funciona as parcerias. Que eu acredito que você vai pegar o telefone, te conhecendo bem, vai ligar para o meu... Foi o que aconteceu agora com um cara, exatamente. Eu falei, exatamente. Quando dá ruim, é como você reage quando dá ruim. Cara, então é isso, assim, parceria hoje, esse episódio, eu quis fazer um episódio com o fornecedor para o pessoal entender o que é um parceiro estratégico. E aí é para isso, cara, como é que a gente faz para melhorar uma negociação, como é que a gente faz ali para conseguir otimizar tempo, a abertura de uma unidade, o que a gente vai fazer aqui para reduzir um custo, por exemplo, de um franqueado e acelerar uma escala. É esse ponto, assim, parceiros como a FM Kit que a gente espera, são parceiros que a gente quer envolto em qualquer projeto nosso, porque quando é uma coisa de confiança, aí vai estar no Negócios da Mesa, tá junto com a Nexa, tá junto com as minhas outras empresas, porque a gente quer isso, fortalecer o ecossistema. Então, é algo que hoje eu posso falar nesse episódio, espero que daqui para frente, cara, que você cresça mais, que cresça junto com a gente, que a gente cresça ali organicamente, em conjunto um com o outro, e te agradecer mais uma vez, cara, tá? Pelo bate-papo. Vai ter outros bate-papos, espero botar mais um cara aqui, a gente quebra o pau, xinga todo mundo. Vambora. E aí os episódios para frente é isso. Então, galera, obrigado por assistir esse episódio. Vou pedir para vocês para seguir o nosso canal no YouTube, Spotify, aonde tiver disponível. Meu arroba é @fio.vasconcelos. O Negócios à Mesa, a gente vai ainda criar aqui que eu sou um cara que estruturo e depois lanço. Então, as redes sociais em breve vai estar aqui embaixo no vídeo em algum lugar para vocês manterem se inteirados, e sempre vai ser isso aqui. Nada de historinha, vamos falar de business, como é que a gente pode crescer. Nada inventado, só a história da vida real. Exato. Ó, e você tá me devendo um boné. Os caras do Húngara vieram. Gustavo tá me... Gustavo, em cada episódio eu vou falar isso no final. Gustavo tá me devendo um boné e agora o Fábio tá me devendo um boné. Vou trazer um, vou jogar. Tô sem nenhum, né? Já mandei rodar mais. Falei, cara, tirando equipamento, acho que a coisa que eu mais comprei na empresa, como quem compra, né? Foi boné. É muito boné. Gente, você merece, meu irmão. Obrigado, irmão. Tamo junto. Gente, então é isso. Até a próxima e vamos nessa. Pô, bom demais.